Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo do nosso canal para ajudá-lo com a semana 2 do PET número 6, sétimo ano. Atividade número 1. Leia os textos e faça o que se pede. O ladrão e o cão de guarda. Um ladrão, desejando entrar à noite numa casa para roubar, deparou-se com um cão que com seus latidos o impedia. O cauteloso ladrão, para apaziguar o cão, lançou-lhe um bocado de pão. Mas o cão disse: Bem sei que me dás este pão para que eu me cale e te deixe roubar a casa, não porque gostes de mim. Mas já que é o dono da casa que me sustenta toda a vida, não vou deixar de ladrar enquanto não te fores embora ou até que ele acorde e te venha afugentar. Não quero que este bocado de pão me custe morrer de fome o resto da vida. É um texto de Milor Fernandes. Aí vem a questão número 1. A que gênero pertence esse texto? Quais elementos do texto e do contexto utilizou para responder? Então, nós vamos aqui localizar no texto que o cão ele vai falar. O narrador nos diz isso, olha. Mas o cão disse. Então, um cachorro falando. Então, aqui está presente a figura de linguagem chamada personificação. O cão fala o seguinte, ó, bem sei que me dás este pão para que eu me cale e te deixe roubar a casa, não porque gostes de mim. Então, nós temos a fala do cão. Temos aqui a figura de linguagem personificação. Então, é uma característica deste gênero textual. O texto é uma fábula. Isso é perceptível porque uma das características é a presença da personificação. O cão falando, foi o que eu acabei de dizer. Então, aqui neste parágrafo, o cão vem falar. A outra característica é o ensinamento que o texto leva ao leitor. Então, o texto nos traz um ensinamento. O cão aqui mostra-se fiel ao seu dono. Então, estas são características do gênero fábula, a presença da personificação e o ensinamento trazido por ela. Questão número 2. Qual a finalidade desse texto? Então, para que serve uma fábula? A fábula tem como finalidade transmitir um ensinamento moral, fazendo alusão a comportamentos humanos por meio de construções metafóricas ou simbólicas. Então, o cão, ele representa um comportamento humano. É o que as fábulas fazem. Elas utilizam dos animais para representar comportamentos humanos e trazer um ensinamento ao leitor. Então, vamos para a questão número 3. Qual é o sentimento do cão para com seu dono? Então, vamos voltar ao texto. E aqui, no último parágrafo, nós podemos notar esse sentimento. Mas, já que é o dono da casa que me sustenta toda a vida, não vou deixar de ladrar enquanto não te fores embora, ou até que ele acorde e te venha afugentar. Então, nesta parte, nós podemos notar o sentimento que o cão tem para com seu dono. Então, esse sentimento é o sentimento de fidelidade. O cão é fiel ao dono. Questão número 4. Textos como esse têm sempre uma moral. É uma característica deste gênero. É uma característica da fábula. Qual seria a moral que mais se encaixaria com o enredo da narrativa lida? Dentre as 3 alternativas, a que mais se encaixa ao texto é a última.
Devemos pensar no longo prazo, não nos deixando enganar pelo prazer imediato. Agora vamos à atividade número 2. Leia o texto abaixo e responda às questões. O texto que a atividade nos apresenta é uma resenha crítica. A resenha é um gênero textual que tem como finalidade orientar o leitor de um jornal, revista ou site, estimulando-o ou desestimulando-o a consumir um objeto cultural, isto é, um livro, um filme, uma peça de teatro, um concerto de música clássica, um show de rock ou de outro tipo de música, uma exposição de artes plásticas. Então, este gênero tem esta finalidade. A crítica apresenta uma estrutura relativamente livre, que varia muito dependendo do autor, do público e do veículo em que é publicada. Apesar disso, apresenta elementos essenciais, que você vai ver agora, juntamente com a leitura do texto. Então, o que deve constar numa resenha? Então, vamos observar essa estrutura, que, como eu falei, são essenciais para a construção de uma resenha. A primeira parte, então, é o título. O título da resenha é A Culpa é das Estrelas. Então, o título é um dos elementos essenciais na elaboração de uma resenha. O primeiro parágrafo, então, tem o objetivo de descrever o objeto cultural em exame, sua situação no conjunto das obras do autor, diretor, músico ou das obras de mesma característica, a opinião sobre a qualidade da obra. Na descrição do objeto cultural em avaliação, é comum serem destacadas as qualidades e apresentados os possíveis defeitos dele. Então, é neste primeiro parágrafo que isso vai ocorrer. Então, vamos fazer a leitura para poder observar esta descrição. A adaptação para o cinema do romance de enorme sucesso de John Green, A Culpa é das Estrelas, foi milimetricamente arquitetada para fazer o espectador rir, chorar e torcer pelo casal que inevitavelmente se apaixona, enquanto a heroína luta contra um câncer. A leveza com que é contada a história, somada à eficiência visual e o carisma dos atores, torna-o pouco piegas e transcende as questões da doença, revelando-se excelente também pela sua abordagem sobre o amor adolescente. Então, neste primeiro parágrafo, há a descrição da obra. Depois de apresentada a obra, que é a descrição no primeiro parágrafo, vem o resumo, que neste texto corresponde o segundo e o terceiro parágrafos. Então, aqui é resumida a obra. A heroína é uma adolescente de 16 anos que, segundo seus pais, anda deprimida. A verdade é que ela se considera resignada na sua posição de paciente de um câncer na tireoide com metástase pulmonar e oscila os seus dias entre ver TV e reler incessantemente o seu romance favorito, Uma Aflição Imperial. Aí o resumo ele continua aqui no terceiro parágrafo. Por insistência dos pais, começa a frequentar um grupo de apoio para adolescentes e de lá conhece o expansivo e sedutor Augustus, um jovem de 17 anos que perdeu uma das pernas devido a uma osteosarcoma, mas encontra-se em remissão. Apesar da insistência de Gus em sair com ela, a heroína fica relutante por não querer feri-lo. Eles decidem então ficar amigos e aos poucos ele vai derrubando suas reservas
com o seu olhar positivo da vida. E nos 2 últimos parágrafos vem a outra parte da estrutura da resenha, que é a avaliação. Então, nestes 2 últimos parágrafos, o resenhista, a resenhista, vem fazendo a avaliação. Resenhista é quem escreve a resenha. Então, ela faz a avaliação e indica a obra ou não indica. Então, ela faz uma indicação ou fala assim, você não deve assistir a este filme. A Culpa é das Estrelas é um filme que clama o valor da vida, mesmo na sua brevidade. Augustus parece sempre muito maravilhado com o que o mundo pode oferecer e faz da sua missão mostrar isso à sua heroína, cuja resignação pela doença tornou um tanto cética. Por meio de desejos que variam entre um piquenique no parque e uma viagem a Amsterdã, para que ela possa conhecer Peter Van Houten, seu autor favorito, ela ganha um novo olhar sobre os fatos e passa a se tornar agradecida pela pequena infinidade de tempo que dispõe. Portanto, então veja aqui que a autora vai fazer uma indicação ou não da obra. Portanto, aqueles que são fãs do livro não poderão esperar por muitas surpresas na telona, mas encontrarão uma boa adaptação. O tom da história, que oscila entre drama e romance, é mantido. Então, após ver a parte estrutural da resenha, fazer a leitura, vamos à primeira questão. Então, o que vem pedindo a primeira questão? Qual o assunto tratado no texto? O texto fala sobre o longa A Culpa é das Estrelas, filme baseado no romance de mesmo nome do autor John Green. Atividade número 2. Qual a finalidade das resenhas críticas? Então, eu falei logo no início, quando começamos a falar sobre a estrutura. A resenha crítica tem por finalidade orientar o público de jornais, revistas, rádios, TV ou usuários de sites, ou seja, são os canais em que vamos encontrar as resenhas. E para que ela serve? Para estimular ou desestimular o leitor a consumir um objeto cultural. O que é um objeto cultural? Pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, são os assuntos da resenha. Então, o resenhista ele vai escolher um objeto cultural. No caso desta resenha que nós lemos, é a resenha sobre o filme. Então, o resenhista escreveu o filme, escolheu o filme, aliás, para poder escrever a sua resenha. Então, os objetos culturais são estes, o livro, um filme, uma peça de teatro, um concerto de música clássica, um show de rock ou de outro tipo de música, uma exposição de artes plásticas, etc. Então, a resenha tem esta finalidade de orientar, estimular o leitor a consumir, adquirir um objeto cultural. Vamos para a próxima questão, que era a questão número 3. Qual a sua opinião em relação a livros que foram transformados em filmes? Então, aqui nós temos uma resposta pessoal, que você baseará no que nós vimos aqui, nos filmes que você assistiu, nos objetos culturais que você consumiu. Baseando-se nisso, você dará a sua resposta. Então vamos para a questão número 4, que pede o seguinte: retire do texto um trecho que apresenta uma opinião da autora em relação ao filme. Lembra da estrutura que falei há pouco e marquei na resenha? Então, quais são as partes estruturais? O título, a descrição, o resumo e a avaliação. Então, se a questão está pedindo a opinião,
em qual dessas partes estruturais que eu vou localizar a opinião. Então, ela estará na parte da avaliação, que são os 2 últimos parágrafos. Então, basta olhar nesses parágrafos e retirar a opinião, que é a seguinte: aqueles que são fãs do livro não poderão esperar por muitas surpresas na telona, mas encontrarão uma boa adaptação. Então, se você retornar lá ao texto, você vai localizar esta opinião da autora lá no final do texto, que é a parte em que está a avaliação. Questão número 5. Você acha que a autora da resenha resumiu bem o filme? Por quê? Então, temos novamente aqui uma resposta pessoal. Então, o que você achou da resenha? Qual é a sua opinião sobre a resenha que foi lida? Eu fico por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e dê o seu like. Desejo a você sucesso nos estudos, até o próximo vídeo e tchau!